Olá, tudo bom? Eu vou dar continuidade nesse vídeo a respeito da nossa discussão, né, do nosso segundo vídeo, esse é o terceiro, a respeito do Estado, Economia e Administração Política. E na nossa discussão anterior, restou compreender ou levantar explicações do porquê é tão variável, né, a eficácia daquele arranjo entre o objeto da administração política, né, que é a produção e a distribuição da riqueza, e as medidas administrativas, né. Então, nessa parte vamos fazer mais perguntas, né, do que respondê-las. Bom, então, fazendo perguntas, eu separei aqui com base em três questões, né, três dimensões, né, vamos dizer assim, ou três fatores, né, que poderíamos começar a explorar explicações de por que a eficácia é tão variada, né? Então, da ordem do Estado, da ordem dos meios e da ordem da própria coisa, a coisa que é o próprio processo de produção, né, e distribuição da riqueza, né, o próprio sistema econômico. Da ordem do Estado, a gente poderia começar da seguinte maneira: sabendo que o Estado não visa resolver o problema das crises, né, mas de administrá-las, né, temos que saber sobre a capacidade técnico-administrativa e científica, ou seja, endógena ao próprio Estado, e sobre a capacidade política, né, ou seja, exógena na relação com os demais atores. Falamos sobre isso no primeiro vídeo. Sobre a questão técnico-administrativa e científica, eu queria isolar o aspecto científico para fazer duas questões que são interessantíssimas. A primeira é a seguinte: é possível dizer que o conhecimento sobre todos os mecanismos essenciais do sistema já atingiu o seu grau de maturidade? Quer dizer, já conhecemos todos os mecanismos essenciais do sistema? Há aqui, evidentemente, disputas, né, entre grandes correntes teóricas, que frequentemente uma é cega para aquilo que a outra destaca, mas certamente é uma questão da maior importância, né? O conhecimento que é produzido, né, em que medida que ele está sendo limitado, né, por determinados fatores, né? Há quem diga que esse próprio campo da economia, né, científico da economia, que é possível incluir a administração, né, não seria lá muito bem uma ciência, né? Não teria esse estatuto de ciência e, portanto, seria discutível, né, qual é o grau desse conhecimento científico. Bom, mas supondo que seja possível o conhecimento científico nessas áreas, tem uma segunda pergunta que é interessantíssima, né? Conhecer esses mecanismos essenciais é uma condição suficiente para controlar esses mecanismos, para imprimir neles efeitos desejados? Essa é uma outra questão que é da maior importância, né? Pelo fato de conhecer esses mecanismos não significa que seja possível controlá-los, né? Bom, da ordem dos meios, tem alguns pontos também que são interessantes, né? Se não temos tanta certeza sobre o estágio do conhecimento científico nesse campo, né, em torno desse problema, por qual razão consideraríamos que os meios utilizados são mesmos os mais adequados? Com base em que é possível afirmar isso, dizer isso, né? Nós não temos esse parâmetro, né, se o conhecimento talvez não tenha atingido os seus efeitos, o seu ponto mais avançado, né? Agora, supondo ainda que esses meios sejam adequados contingencialmente, como se elimina as chances de consequências não antecipadas, não previstas, né, de certos meios? Como antecipar também, por exemplo, efeitos de um meio sobre outros meios, né? Isso é uma questão da maior importância e da maior dificuldade também, né? E o terceiro fator, que é o da ordem da própria coisa, também é da maior importância, né? A pergunta que se faz é: há algo no modo de produção e distribuição da riqueza, considerando evidentemente isto como um dos processos essenciais da nossa sociedade, né, que faz da administração política sobre essa coisa, né, ou seja, de produção e distribuição da riqueza,
uma potência relativa, né? Há algo para além do acaso, do imponderável, né? O que eu quero dizer com isso, para ficar mais claro: há leis que governam esse objeto autonomamente. Há capacidade científica e prática, né, de se conhecer e de controlar a coisa. Aqui testemunha a história, né? E é um poderoso argumento considerar que existem muitas evidências acumuladas de que, se o Estado fosse efetivamente capaz de solucionar os problemas das crises, já teria feito. E exatamente a incapacidade estaria revelada no fato de que as crises não só acontecem recorrentemente, mas também que acontecem com gravidades cada vez mais agudas e cada vez mais aproximadas, né? Obviamente que nessas questões, em particular essa última que eu estou apontando, aqui se dividem mundos, né? A hipótese mais dominante do século XX é a de que é possível, ao fim, controlar a dinâmica do sistema, né, domar as suas forças, humanizar o sistema econômico, né? Mas existem hipóteses adversárias, e uma delas sustenta de que é impossível, né, em termos absolutos, e cada vez se torna mais difícil ainda encontrar expedientes corretivos, mesmo aqueles levados adiante pelo Estado, que deem resposta às circunstâncias econômicas que temos alcançado, né? Aqui, enfim, como é uma literatura que não é de fácil acesso, né, eu recomendaria a leitura do autor que, pelo menos, talvez seja daqueles que melhor condensou essa discussão, que é o Estevan Mesaros, o livro chamado Para Além do Capital, que vale a pena a leitura, né? E eu vou deixar também uma outra referência de um texto que pode ser interessante para discutir os problemas da administração política, tá certo? E em breve eu volto com novos vídeos sobre outros assuntos. Obrigado, até logo.